Icó, no sul do Ceará. Período do apogeu econômico do Ceará pecuário. Grandes fazendeiros, senhores de engenho, alguns deles proprietários de terras próximas ao rio São Francisco, em Pernambuco, construíram casas aqui no século XVIII. Elas estampam uma arquitetura refinada, relíquias que até hoje contam a história das primeiras fazendas erguidas no Ceará. Tudo isso teve início com a chegada dos primeiros colonizadores nas terras do Icó, ainda no século XVII. Uma das frentes de ocupação do território cearense, a do Sertão de Dentro, liderada pelo baiano Bartolomeu Nabo de Correia, chegou aqui em 1683, dando início ao povoado Arraial Novo de Icós. O povoado era dividido em dois grupos, o Icós de Cima, formado pela família Monte, e o Icós de Baixo, pela família Fonseca. Devido a constantes inundações do Rio Salgado, prevaleceu o grupo de Cima. O povoado tornou-se vila em 1738, a terceira do Ceará. Na região mais alta do entorno do Rio Salgado está a Fazenda Pilar, onde, segundo historiadores, nasceu o município de Icó. De longe avistamos uma casa amarela, construída com o suor dos escravos e dos índios icós, que deram origem ao nome do lugar. A casa foi edificada em novembro de 1706. O proprietário era Francisco de Monte Silva, fundador da cidade de Icó. E durante muito tempo ele foi um grande criador de gado, né? A maior fazenda do Icó foi essa aqui. Ele chegou a ter até 50 mil cabeças de gado. E segundo a história oral, essa fazenda tem o nome de Fazenda Pilar. Agora, por que Pilar? Porque era o costume aqui do Icó as pessoas pegar a carne, salgar e bater no pilão. Como também o café, o milho, tudo era batido aqui no pilão. E como foi uma das primeiras fazendas, recebeu esse título de Fazenda Pilar. A gente observa que essa fazenda, hoje, uma parte dela está descaracterizada. A coberta não é mais a mesma, pois era costume usar aqui linha de carnaúba. Hoje a gente vê outro tipo de linha, que é a maçaranduba, né? Pode observar isso, que é uma coisa totalmente nova. Mas guarda ainda as características de como eram as fazendas coloniais. Hoje a Fazenda Pilar pertence à família Costa, 6 irmãos que herdaram dos pais a propriedade e o amor pelo local. Eles conservam a casa, os móveis e as lembranças de uma infância feliz. 3 dos irmãos moram no Pará. Os outros 3, que moram em Icó, a gente conhece agora. Eles vão nos apresentar a fazenda e a história do lugar. E eu fui a primeira filha que não nasceu nesta fazenda. Meu pai, também nessa fazenda, ele transportava a cana do Aracati, né, para cá, para o Icó. Ele ia com os burros, que chamam o comboio, né, com 40 burros, né, com esse povo. Então ele começou também essa vida, ele tinha também essa profissão, né, de comprar a cachaça no Aracati e distribuir aqui no distrito. Eu ouvi minha mãe contando que ele encontrou com alguém dos cangaceiros e disseram que ele não passasse, ele não fosse para o Aracati, tinha que ficar, porque iam atacar o Aracati. E meu pai e minha mãe contavam que ele foi no meio da mata e por algum caminho e conseguiu chegar em Aracati e avisar a cidade que ia ser atacado por Lampião. Então minha mãe contava isso, né? E eles foram para a igreja. Quando esse comboio chegou, o Lampião atacou, então a cidade já esperava. Então eles estavam na igreja, lá já tudo trinchado já com arma, no sótão da igreja, lá no sino, já esperando, né? Então eles não conseguiram atacar, né? Porque a cidade já encontrava. Então minha mãe contava isso. Os 3 filhos mais velhos nasceram em um dos quartos do casarão. E a parteira se chamava Dona Chiquinha, aquela parteira da região. Não tinha médico não, era só a parteira mesmo. A família reformou a casa, mantendo dentro do que era possível a estrutura original. Mas com o tempo, parte da edificação precisou de reparos. O telhado foi substituído. As vigas de carnaúba deram lugar às de maçaranduba. Mas do sótão ainda podemos apreciar a vista mais bela da paisagem.
mesa, alguns dos irmãos e dos filhos se reúnem para as refeições. Um café no estilo colonial, bem servido, com fartura de uma fazenda tradicional. Além da plantação, na Fazenda Pilar também há criação de gado, ovelhas e cabras. Os filhos contam que o pai, seu Alcídios, depois que ficou viúvo na década de 40, carregou uma moça com a metade de sua idade no lombo de um jumento. Com a jovem, se casou e teve os 6 filhos, protagonistas desta história. A foto exposta na parede de casa mostra seu Alcídios já envelhecido com o 6º filho no colo. O último filho veio aos 75 anos. A família unida passa todos os fins de semana na fazenda. Isso mostra o carinho e o cuidado que todos têm para preservar o lugar. Rapaz, aqui é o nosso coração. Quer dizer, todos os irmãos, nós amamos essa fazenda. Por sinal, nós se criamos aqui na fazenda. Quer dizer, a gente crescemos, fomos para a cidade, mas todo fim de semana, papai e mamãe vinham para a fazenda. E todo fim de semana, todos os meus irmãos vêm para a fazenda. E a nossa sorte maior, porque a gente mesmo que moramos aqui, não temos condições de manter a fazenda. Quem mantém mesmo a fazenda mesmo é meu irmão, que mora no Pará, que é Alcimário. Que ele terminou a agronomia, é gerente lá das fazendas. Antes de morrer, os pais passaram a propriedade para o nome de Maria Bonfim Costa, a 2ª filha, a mais velha das mulheres. Diferentemente do que costuma acontecer, os irmãos nunca dividiram a propriedade e muito menos tiveram uma única discussão sobre o assunto. Dona Bonfim é a proprietária de direito da Fazenda Pilar, mas os 6 irmãos são donos de fato e de coração. A criação deles era uma criação muito bonita, eles tiveram todo esse cuidado, tanto mamãe como papai, de trazer essa família unida, a irmandade muito unida. É incrível. Às vezes o pessoal diz, não existe isso. Existe, gente. A união é tão grande que quando ela estava próximo a falecer, aí ela reuniu os filhos, os 6 filhos, e pediram a eles se podia passar a casa do Icó, que a casa não era a fazenda era no nome dela. Aí eles todos, sem exceção de nenhum, todos. Hoje eu continuo a mesma coisa. Do jeito que eles recebiam todos os filhos, hoje permanecem todos os meus irmãos, 2 vezes no ano, como fossem dono da minha casa. Que hoje a casa é minha, mas no meu coração a casa é de todos. A nobre Fazenda Pilar foi mudando de herdeiros. De 300 anos para cá, os donos, os Costa Moreira, progrediram e se espalharam por toda essa ribeira.